nome de Jesus. Glórias a Deus. E abrir comigo. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Abra comigo em Esdras, capítulo 9 e versículo 9. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Esdras, capítulo 9 e versículo de número 9. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Esdras 9, versículo 9. Aleluia, Jesus. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor então? Diz assim a palavra do Senhor: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. E clamamos e chamamos favor perante ao rei da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Amém? São palavras do Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Há alguns dias atrás, queria pedir para o cooperador Lucas só baixar um pouquinho o microfone, pastor, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Alguns dias atrás, a pastora pregava sobre os muros de Jerusalém. Eu não sei quantos estavam lá no dia, não sei se vão lembrar. E ela pregou sobre os muros de Jerusalém. E eu subi aqui depois do culto e disse assim, que se eu fosse trazer uma mensagem em cima daquilo, eu ia muito longe ainda. E nessa noite o Senhor me deu esse versículo que precede um pouquinho o que ela trouxe. E o Senhor tocou no meu coração para falar sobre servidão. Ainda hoje eu estive com o irmão Douglas conversando, e foi um dos estupins que o Senhor deu para mim entender que eu tinha que falar sobre servidão. E servidão é uma coisa que muitos de nós nem sabemos o que é, porque não vivemos numa época de servidão. Vivemos numa época de liberdade. É liberdade em todas as áreas. O país que nós vivemos, ele nos dá oportunidades de liberdade, até mesmo exagerada. Houve uma época que no Brasil, se falasse uma palavra chula, de baixo calão, era censurada, era punido e até preso. Nessa época não havia as músicas que hoje há, se é que eu posso chamar de música. Naquela época a mulher não podia nem mesmo
se vestir da maneira que queria, porque se ela saísse na rua de uma maneira que alguém visse, era atentado ao pudor. E a mulher era presa. Hoje, com respeito às mulheres que aqui estão, tem mulher que não usa roupa. Me perdoa, né? Lá na rua. Tem mulher que não usa roupa. Ela diz que usa alguma coisa, mas na verdade não tem roupa. Tem liberdade. Hoje tem liberdade, os homens fazem o que quer. Vai, volta. Antigamente tinha toque de recolher. Tinha horário para dar dentro de casa. Isso era servidão. Isso era saber o que tinha que ser limitado à nossa vida. E hoje não. Hoje, 3 horas da madrugada, a mocidade está voltando dos bailes. Né? Cedo, às vezes é mais 6 horas, 6h30. Está voltando. E essa noite eu quero falar sobre servidão. Só que é ser servo de um Deus. E ser servo de Deus é uma coisa interessante, é o oposto da servidão humana. A servidão humana hoje está, sabe aonde? Dentro dos trabalhos, dos empregos. Você precisa cumprir horário, você não pode faltar no serviço, você precisa ser submisso ao seu chefe, você precisa ouvir o que ele orienta, senão ele te manda embora. Essa é a maior servidão. Fora isso, não temos servidão. Tem algumas pessoas que se sentem como escravos ou escravas do dia a dia. Só que se você olhar, nós somos muito livres. Mas para Deus nós precisamos aprender a ser servos, porque é o oposto. Ser servo de Deus é ganhar uma liberdade que você e eu não conhecemos muitas vezes. E eu disse você e eu. Liberdade no quê? Liberdade do mal. Liberdade das artimanhas do diabo, onde ele aprisiona tantas vidas lá fora. Liberdade de saber que nós estamos caminhando rumo a Cristo e todas as afrontas do diabo vai cair por terra. Porque prisão maior é estar aprisionado nas mãos do diabo. Essa é a pior prisão. Muitas pessoas pensam assim: a prisão é aquela uma que a pessoa, quando faz alguma coisa errada, cai lá. Está errado. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa faz algo errado e cai na penitenciária e ela é livre lá. E lá ele fica livre, porque lá ele aprende a conhecer quem é Deus, lá ele aprende a conhecer o que ele precisa fazer, o que não precisa, como fazer e como não fazer. E quando vê, a pessoa está transformada, está lá dentro, mas está transformada. E muita gente aqui fora que tem liberdade, que podia dizer assim, ó, está fora aquilo lá, não tem liberdade porque faz tudo errado e não sabe botar a cabeça no lugar, não sabe obedecer, não sabe respeitar, não sabe agir conforme Deus quer que haja. Então nessa noite eu quero trazer sobre isso, sobre servidão. Até aqui eu falei de coisas físicas, humanas, naturais. Mas agora eu quero falar de coisas sobrenaturais. Servidão. A palavra do Senhor está dizendo aqui no capítulo 9, versículo 9 assim: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou a Deus. Esdras está falando aqui. E Esdras estava passando por um momento difícil. Eles tinham sido recolhidos, estavam fora do seu país, fora da sua cidade, estavam num lugar onde eles estavam abaixo de uma mão de um rei que não era nada bom. E eles tinham que fazer aquilo que eles não queriam. Servidão. Irmãos, na vida espiritual é igual. Quando somos servos de Deus, Deus muitas vezes vai nos dar a direção de como fazer algo.
E nós precisamos fazer da maneira que Deus está mostrando. Se fizermos da maneira que nós queremos, pastor, eu não deixei de fazer, mas eu fiz do jeito que eu queria. O Senhor pôs no meu coração que eu tinha que fazer algo, mas esse algo eu fiz do jeito que eu queria, do jeito que eu achava melhor, do jeito que eu achava que ia ser mais fácil. Então não é servo. Porque servo obedece essa área, respeita a voz do seu Senhor. E nessa hora que é difícil, eu já falei várias vezes para alguns irmãos que para mim visitar alguém, Deus tem que mandar. E algumas pessoas ficaram até assustadas quando eu falei isso. Meu Deus, Deus tem que mandar. Tem que mandar. Porque aí eu sei que eu estou indo segundo a vontade de Deus. E eu faço, irmãos. E alguns irmãos aqui, que estão aqui, sabem disso. Eu faço. E quando eu chego no local que Deus mandou, eu digo assim: vim aqui nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nesse dia, seja a hora que for, vim aqui porque Deus me mandou. Então eu vim. Diferente quando convida. Pastor, você vai até lá fazer uma oração? Pastor, o senhor vem até a minha casa porque eu preciso de tal coisa? Aí eu vou me organizar, e se eu conseguir eu vou. Se não, eu não vou, porque eu fui convidado. Eu me esforço para ir. E como eu falava com o irmão Douglas ainda hoje, a gente se esforça, mas é tanta coisa que vem, que muitas vezes o homem é falho, o ser humano é falho. Mas quando Deus manda, irmãos, eu largo tudo que eu estou fazendo. Se precisar parar de comer, eu paro de comer. Se precisar falar assim, vai perder sono, eu perco o sono. Deus mandou, eu vou lá. Por quê? Porque eu sei que eu preciso obedecer a voz de Deus. Muito bem. Olha o que diz aqui na sequência: estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante aos reis da Pérsia. Eles, obedecendo a Deus, acharam favor ao rei da Pérsia. Sabe o que é favor? Favor é graça. É só inverter. A graça de Deus, o favor de Deus. Quando eles dizem que acharam favor do rei da Pérsia, o rei da Pérsia teve misericórdia deles. Graça, misericórdia. Favor sem merecimento. Então o rei da Pérsia olha e vê perante a eles e dá favor a eles. Você sabe quem que era a Pérsia? Alguém conhece a história aí? Sabe como é que funcionava com o rei da Pérsia? Como é que funcionava? Quem sabe como é que funcionava com o rei da Pérsia? Pode falar bem alto, quem sabe? Ninguém sabe? Eles penduravam e decapitavam. Assim era o rei da Pérsia. Se fizesse qualquer coisa, eu disse qualquer coisa errada, era cabeça rolando. Eles eram bonzinhos, hein? Sabe outro jeito que eles eram bonzinhos de fazer com a pessoa que não obedecia, que não era servo? Sabe como é que eles faziam? Eles pegavam uma haste. Quem sabe o que é uma haste? A haste é um pedaço de ferro comprido, tá? Haste. Atravessavam dentro do corpo da pessoa e botavam, não era cruz, lá na Pérsia era haste. Na cruz eles pregavam a pessoa, né? Na haste eles atravessavam dentro da pessoa e botavam estacado para todo mundo ver que aquela pessoa tinha feito o quê? Algo que não era de favor aos reis. E a terceira forma que eles castigavam ou executavam era leões. Tanto é que Daniel, quando canta sobre a cova do leão, era lá com o rei da Pérsia. Era o mais agradável, porque ainda tinha uma chance de correr do leão, pelo menos lá dentro da jaula, até cansar o leão, né? Quem sabe?
Ou até o anjo descer e falar assim: ó, Daniel, senta aqui, ó, pode usar de travesseiro, porque é a única explicação. Porque eles deixavam 3 dias o leão sem comer, para depois soltar o cidadão lá dentro. Então você imagina a bondade dos persas. Irmãos, esse povo viveu uma época que eram 2 reinados juntos, era Medo e Persa, chamava Medos Persa. Eles eram terríveis. Quando ficou só o rei da Pérsia, ele executou o Medo, os Medos, né? Porque era o nome. Agora você imagina que as persas conseguiram ser mais ruim que eles 2 juntos. Eles executaram, acabaram com aquela nação e permaneceram só eles. E até hoje a Pérsia existe. Para quem não... Pastor, não existe mais? Existe até hoje a Pérsia. E a história está contada lá, de como eles eram cruéis, bárbaros, para quem não servia a vontade do seu rei. Então Esdras busca Deus e consegue graça, bondade, favor aos olhos deste homem tirano. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso viver, que não temos reis como eles tiveram, não conseguimos agradar uns aos outros. Muitas vezes nós que não temos uma escravidão, não conseguimos suportar uns aos outros. E naquela época, se não se suportassem, e a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Tem que suportar, nem sempre vai ser flor, nem sempre vai ser perfume, nem sempre vai ser, uma outra coisa que eu posso falar aqui, festa. Não, vai ter situações que nós vamos ter que aprender a suportarmos uns aos outros. Isso tem que ser dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do trabalho, fora do trabalho. Tem que ser em todas as áreas, em todos os locais onde nós convivemos. Porque o servo de Deus, a palavra diz: servo serve. E para servir tem que estar disposto. É nós que temos que estar disposto, não o próximo. Ah, não, peraí, eu só vou ser gente boa com essa pessoa se ela for comigo. Então nós estamos roubados, porque ninguém vai ser gente boa com ninguém, porque ninguém é bom. Bom é Deus, nós somos mal. O próprio rei Davi disse assim: ó, o coração do homem é mau. E ele sabia o que ele estava falando. Pois ele chegou a tirar a vida de um homem para ficar com a mulher dele. Então, eita, coraçãozinho mau. Nós precisamos aprender a dominarmos a si próprios e respeitarmos o favor e a graça de Deus. Ainda comentava com o irmão hoje a seguinte frase, eu falei com ele ali. Muita gente pergunta pra gente: escuta, o que você é, o que você não é, que igreja você frequenta, você é o quê? E aí a gente usa o nome cristão ou o nome evangélico. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou evangélico. Aí eu comentava, né? Nós comentamos, conversamos bastante, e o Senhor pôs algo no meu coração e eu quero trazer para a igreja agora. Cristão todos são. Até o macumbeiro é cristão, o feiticeiro é cristão. Todos são cristãos, porque todos que creem em Cristo, e todo aquele que crê em Cristo, ele é cristão. E evangélico? Tem muito evangélico por aí, irmãos. Tem tanto evangélico que hoje em dia não dá para saber mais quem é evangélico e quem não é. Não discerne mais. Nós temos que ser servos. Cristão e evangélico tem demais, mas servo não tem. Está em falta. Está em falta. Nós estamos assim meio que caçando, meio com uma lupa assim, ó. Vamos procurar servo por aí. Vamos ver se a gente acha.
Que está assim de cristão e de crente, de evangélico. Está assim. Mas sabe quando é que você vê quem serve e quem não serve? A Bíblia diz: e mais uma vez vereis quem serve e quem não serve. Está falando de servidão. Está falando de pessoa que diz assim: Senhor, eu estou pronto, o Senhor pode falar para mim fazer o que o Senhor quer, eu vou fazer, eu vou me abnegar, eu vou deixar as coisas da minha vida, eu vou deixar tudo para te servir. Pastor, deixar tudo para servir a Deus é muita coisa, hein? É verdade. Nem eu consegui deixar tudo ainda. Eu ainda tenho minha vida secular, tenho família. Que deixar tudo, vão pensar, vai deixar a família também. Não é assim não. A família tem que aqui carregar. Há poucos dias nós falamos sobre Moisés. Falamos sobre a mulher de Moisés, o filho de Moisés, o sogro de Moisés, as cunhadas de Moisés, né? E nós falamos que eles estavam acompanhando Moisés. E hoje a mesma coisa. Servo serve. Josué falou bem claro: eu e minha casa serviremos. Opa! Ele falou por ele, pela mulher dele, da filha dele, do filho dele, da cunhada dele, da avó dele, de quem estivesse com ele. Eu e minha casa. Quem estiver na minha casa está comigo. Estando comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente se sorria, se chora, se esperneia, independente se vai amarrado, se vai solto, se vai... Independente, vai servir. Por quê? Porque nós precisamos moldar, modificar, transformar a nossa sociedade, transformar a nossa casa. Mas a transformação começa por nós. Tem tanta gente que quer transformar o vizinho, mas não está transformado. Tem tanta gente que quer transformar o amigo, mas não está transformado. Ó, você vai lá na igreja, viu? Meu amigo, você vai lá na igreja, faz tudo que o pastor mandar, você vai ser abençoado, certo? Mas eu não faço o que o pastor mandar, não. Eu faço o que Deus mandar. Mas pera lá. Então a figura do pastor está de bandeira ali, só para o vento bater, levar, bater e voltar. Deus usa homens para com os homens, é bíblico. Nunca Deus usou falar diretamente com ninguém, a não fosse um único homem chamado Abraão. Esse foi o único que Deus falou particular com ele. Vem cá, Abraão, não tem ninguém, você é o primeiro, você é o pai da fé. Então eu vou falar contigo, é assim, ó. Sai do meio da tua terra, do meio da parentela, vai para onde eu te mostrarei. De ti farei grande nação e abençoarei aqueles que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Benditas serão todas as nações da terra. Aí houve uma grande bênção sobre Abraão, porque Deus fala diretamente com Abraão. Mas saiu dali, meu filho, você não vai ver Deus falando com Abraão de forma direta. Você vai ver vindo anjos até a porta, homens até a porta, e cada um outro vinha, cada um. Aí Deus quer falar com os reis, levanta profeta. Deus quer falar com o profeta, levanta jumenta. Podia falar assim, né? Ei, eu sou profeta. Deus vai levantar profeta e falar com o profeta? Não. Então faz o seguinte, levanta a jumenta. Aí vem a jumentinha e fala com Balaão. Porque Deus não ia mais falar face a face com o homem, ele ia sempre usar alguém. Mas tem vezes que o pastor passa por pior que jumenta, porque não ouve. As pessoas não escutam o que Deus está falando, pronunciando, chamando, clamando, orientando através de uma mensagem, através de uma palavra, através de um conselho. Porque não é bom servir, não é fácil servir. Quando tem um alistamento, tem alguns que vão porque querem. Tem um alistamento, está lá o alistamento, passa lá na televisão, jovens de 18 anos comparecer às suas cidades no círculo militar. É isso que fala.
Tá certo, né? Na junta militar. Alistem-se. Aí tem aqueles que vai correndo. Eita maravilha, vamos servir. O exército chega lá e dá com a cara na parede e volta e diz, não servi. Né? Tem aqueles que vão amarrado. Vem, rapaz, você vai servir. Não vou chegar lá. É aquele que vai servir. É você mesmo, rapaz. Você é rebelde, você tem que aprender o que é servir. Aí eles esmarram o caboclo lá. Aí o caboclo tenta fugir e vai preso. Não faz o que quer, vai preso. Faz mal feito, vai preso. E vai preso de novo. E pensou, vai preso. Só pensou. Ele só olhou para a cara do capitão, daí fala. Olha para a cara do capitão, tá preso. Eu não falei nada. Tá preso. Sabe por quê? Porque nós não sabemos servir. Eu disse nós, eu não disse você, eu não disse eu disse nós. Aprender a servir a Deus é aprender a ouvir a Ele. Primeira coisa. Irmãos, tem pessoa que pensa que o servir é só obedecer. Como é que obedece uma pessoa se não ouve ela? Não sei o que está falando. A minha irmã, ela tem problema de audição, ela não escuta, ela é surda. E quando a minha mãe queria falar alguma coisa com a minha irmã, que vinha para o lado da servidão, ela fazia assim e assim, apesar que ela não ouvia. Mas ela fazia assim, e ainda virava as costas.